Oi, corretor. Eu decidi gravar um vídeo para falar um pouco sobre a profissão do corretor de imóveis. Essa profissão é às vezes polêmica, às vezes mal compreendida, às vezes pichada. Muita gente falou, pô, corretor de imóveis é uma profissão, eu tenho, o cara ali me deu um golpe, o outro picareta. Já foi tempo que essas coisas eram comuns. A profissão de corretor evoluiu bastante, né? E a profissão de corretor de imóveis hoje, talvez ela nunca tenha estado nesse patamar, né? Os corretores de imóveis hoje, através dos Cresces, eles têm muitas oportunidades de se atualizarem, e não é qualquer um que pode ser corretor, né? Aliás, você pode vender muitas coisas, mas para você ser corretor de imóveis, você tem que ter um curso de formação e um curso técnico. Você tem que ter pelo menos o segundo grau, o nível elementar, né? Então, assim, a profissão de corretor, ela hoje, ela está mais, na minha opinião, está mais valorizada e ainda vai se valorizar mais. Eu acredito que essa profissão ela tem muitos anos. Há quem andou especulando aí que essa profissão vai acabar. Nada disso. Eu creio que a profissão de corretor ela vai evoluir. Ela vai passar por verdadeiras metamorfoses. E aqueles que não se prepararem vão ficar pelo caminho. Mas, na verdade, eu quero falar sobre, para você que é novo corretor, para você que tá começando ou está fazendo o teu curso de TTI, né? A profissão ela vai exigir de você muita garra, sabe? Porque muita gente acha assim, eu vou sair do meu curso, vou fazer uma venda e vou ganhar 50 mil. Pode acontecer de você sair do seu curso, fazer uma venda e ganhar 50, 70, 30? Pode, claro. Você pode estar no lugar certo na hora certa. Vários são os exemplos de corretores novos que estavam em estandes de venda. Tem até um caso clássico que determinado corretor experiente estava com um corretor novo num estande de venda na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, e esse corretor experiente foi almoçar, saiu, deixou o novato lá. Simplesmente o novato vendeu um andar inteiro, né, para um determinado cidadão até de um outro país. Resultado, esse novato ganhou uma comissão praticamente que era o valor de um apartamento. Então, olha a situação, né? Olha em que você se coloca na profissão. Mas, Major Jucá, como é que eu vou conseguir ser corretor de imóveis? O que eu tenho que fazer para ser corretor de imóveis? Já falei para você, você tem que ter o segundo grau, né? E se você está estudando, eu também estou falando para você, estou falando para quem quer ser corretor e estou falando para quem está estudando. Então, você vai fazer o curso de técnico em transações imobiliárias. O Cresce, né, ele é um ponto de apoio fundamental. Os Cresces em todo o Brasil, né? Em geral, cada estado tem seu Cresce. E o Conselho Federal é o conselho que congrega todos os Cresces, né, que regulamentou a nossa profissão. Então, assim, de uma maneira geral, você tem que fazer o curso de técnico em transações imobiliárias. Depois desse curso, aí sim, aí você vai ter algumas alternativas de trabalho, né? Eu sempre, o que todo mundo indica, e eu vou fazer coro com todo mundo, é você começar a ver no TTI o que te atrai. Me atrai mais vender imóvel de tempo, trabalhar com imóvel de temporada. Me atrai mais compra e venda, avaliação, locação. Eu gosto muito de locação, é ótimo também, porque a locação ela vai trazer aquele valor fixo todo mês para o corretor. Mas não, eu gosto de galpão, porque eu tenho um corretor amigo meu que trabalha com galpões, ótimo também. Então, a corretagem, eu só trabalho com imóveis comerciais, ótimo. Eu só trabalho com imóveis de padrão alto, ótimo, de médio. Então, você durante o teu curso de técnico em transações imobiliárias, você já vai começando a ver qual vai ser o teu mercado, o que você pretende, o que você vai seguir.
Eu vou por que caminho? Eu vou trabalhar, eu só gosto de vender casa, eu vou trabalhar no segmento, eu vou trabalhar com imóveis avulsos, eu vou ser um corretor autônomo, é a minha característica, eu sou independente, eu quero trabalhar por conta própria, ou não, eu vou trabalhar numa imobiliária, ou vou trabalhar numa house, eu vou trabalhar numa empresa de construtora, de incorporação. Então, tem várias alternativas. Repetindo, esse vídeo aqui é para falar dessa profissão. E quanto ganha um corretor de imóveis? Olha, o corretor de imóveis tem um salário muito variado. Principalmente se ele trabalhar em imobiliária, ligado a uma imobiliária, o salário dele tende a ser um pouco menor. Mas isso não quer dizer nada, porque ele pode ganhar menos, mas ganhar e vender mais. Enquanto que quando ele é autônomo, ele às vezes pode ganhar mais, mas vender menos. Não sei se você entende, quem trabalha numa imobiliária tem uma estrutura por trás. Há imobiliárias grandes que tem até corpo jurídico. Você leva o imóvel, tem um gerente que fecha o negócio para você. Né? Então, assim, trabalhar numa imobiliária te dá pode ser até interessante para quem está começando também na profissão, procurar uma imobiliária. Aquele que trabalha em lançamento, que trabalha em stand, também tem um bom suporte, né, um apoio de toda a estrutura da imobiliária, ou da construtora, enfim. Então, temos aí várias opções para o corretor seguir. Que ele pode, eu vou trabalhar, eu gosto mesmo de trabalhar, de vender apartamento. Eu gosto mesmo de alto padrão. Não, eu quero trabalhar vendendo imóvel de classe média, porque eu acho que eu vou ter mais, porque vender uma mansão de repente demora muito. E vender uma mansão é a mesma coisa que vender um apartamento? Não, não é exatamente. É a mesma coisa o processo. O processo é igual. A documentação é igual, a negociação é semelhante, mas quem vai trabalhar com alto padrão vai precisar, né, ter um relacionamento, vai precisar se preparar para lidar com esse público, para lidar com esse segmento de alto padrão. Enquanto que quando você está no médio padrão, você não precisa assim de tanto preparo. Né? E há uma quantidade de imóveis a mais. Tanto é com um padrão mais econômico. Você também encontra uma gama de imóveis maior. Tenho lido pesquisas, né, que ela pode variar entre 2.400, 2.500 a 15 mil reais. Mas voltando, isso é muito relativo. Você pode, no mês, vender 4, 5 imóveis e mudar tudo isso, 6 imóveis. Ou se você for um corretor autônomo, se você vender 2 imóveis no mês, dependendo do imóvel que você vender, tem umas variações, né, de percentual de comissão. O Cresce tem uma tabela padrão, né, em que ele estipula o mínimo de comissão. Por exemplo, em São Paulo, a comissão em média em torno de 6%, e no Rio é muito 5%. Tem corretores imobiliários que cobram 6%, mas em geral no Rio de Janeiro se pratica mais uma comissão de 5%. Em São Paulo a comissão é mais na faixa de 6%. Então eu passando essa linha geral. Outra coisa que acontece com a nossa profissão é que muita gente se dá mal numa determinada área e eu vou ser corretor de imóveis. Porque a profissão de corretor de imóveis, por incrível que pareça, ela permite que você tenha ganhos rápidos e às vezes significativos. Vou contar uma história. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu e o meu primo, o meu tio, que foi o meu grande mentor, o meu grande influenciador para ser corretor de imóveis, eu já sou corretor de imóveis há 35 anos. Mas, na verdade, eu comecei com 15 anos, porque com 15 anos o meu tio colocou a gente no meio de uma venda, de um terreno. Na época, o terreno ficava no Juá, na Juatinga, aqui no Rio de Janeiro. A Juatinga é uma elevação morro, né, onde muitos artistas moraram ali e tudo. E ele separa a Barra de São Conrado, é o Juá.
Então nós vendemos um terreno ali na época no valor de 950 dinheiros, 950 mil. Hoje eu acredito que um terreno ali está tá acima disso, bem acima disso. Mas na época, o meu tio vendeu esse terreno e eu e meu primo, nós ganhamos uma boa comissão. E deu para comprar uma motocicletinha chamada ciclomotor na época que a gente tinha aqui, era a Garelli. Compramos uma Garelli. Então, isso foi imagina, um garoto de 15 anos atendendo o telefone. O meu tio colocou a gente para atender telefone, para bolar o anúncio, para ver se o anúncio saiu. A gente está falando na época que a mídia era de papel, na época em que os classificados dos jornais tinham folhas e mais folhas e mais folhas. Era inacreditável. Você que é mais novo, né, que já pegou os grandes portais imobiliários, né? Antigamente os classificados eram fortes, era algo muito pesado. E era ali, nos classificados, nas placas, né? na captação de rua mesmo, que os imóveis eram vendidos, principalmente os classificados. Os classificados era a grande mídia, né? Era a grande mídia que o corretor tinha até começar a ter essa mudança, né, para o digital que a gente está. Então eu já falei de ganhos, eu já falei que tem que ter um curso técnico para ser corretor de imóveis, eu já falei que você tem que procurar uma área de atuação. Eu vou falar também que a corretagem de imóveis é bom que ela seja próxima à sua casa, é bom que você atue, né, numa região próxima à sua casa. Por exemplo, aqui falando do Rio de Janeiro, eu vou atuar aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, aqui tem Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, né, nós temos essas regiões. Então, por exemplo, tem o corretor da Zona Sul, né, tem o corretor da Zona Oeste, que inclui a Barra, Jacarepaguá, Recreio, e outros bairros também da Zona Oeste, Campo Grande, Santa Cruz. E tem o corretor do centro da cidade, tem o corretor da Zona Norte, Tijuca, Meier, né? Então, assim, o corretor aqui no Rio de Janeiro, ele pode atuar por região, que fica mais perto dele. Imagina o corretor que mora, por exemplo, que atua no Recreio dos Bandeirantes, vender o imóvel lá em Copacabana. Pode vender? Pode. Às vezes acontece. É comum um amigo seu, um relacionamento. Você às vezes tem uma oportunidade, alguém diz assim, eu quero comprar um imóvel em Copacabana. Aí você sabe de alguém que está vendendo. Você vai lá em Copacabana, vai atravessar, né, vai andar aí uns 50 quilômetros, 50 e poucos, e vai como? Estou falando saindo do Recreio, indo no sentido da Zona Sul. E você vai fazer negócio, vai fotografar, vai pôr o seu anúncio. Então, assim, a profissão de corretagem, ela é um mar de oportunidades, né, para você desenvolver. Se você tem algumas habilidades, melhor. E principalmente se você é honesto, se você é ético, né, honesto, ético. O que acontece? Essas características, né, elas contam muito na área de corretagem. O profissional de corretagem de imóveis, ele precisa exalar honestidade. Ele precisa de transparência, ele precisa ser franco, né? E é óbvio que ele tem que ter técnica, tem que ter profundidade, né? Eu, por exemplo, estou gravando esse vídeo, que esse vídeo não é técnico, esse vídeo não tem a profundidade técnica que certamente a gente pode abordar num curso, ou você vai aprender. Mas esse curso não, esse curso está falando um pouco da filosofia da corretagem de imóveis, né? E outra coisa, hoje o corretor de imóveis ele tem responsabilidade até civil, né? Nós temos lá o novo Código Civil, no artigo 723, ele está atribuindo responsabilidade ao corretor de imóveis, e não é pouca não. Então o corretor de imóveis ele tem que agir de uma maneira com prudência, diligência, ele tem que informar ao cliente tudo que envolve
sobre um risco que uma transação possa ter. O corretor de imóveis ele tem etapas a seguir. O processo de venda é um processo. Tem etapa da captação, tem que analisar a documentação, você deve procurar ter seu contrato de trabalho, seu contrato de remuneração, contrato de trabalho no sentido de ser remunerado, tá? Então, esse vídeo assim é um chamamento para você, para essa profissão, que é uma profissão boa, digna, que você pode tudo. Para quem não sabe, a profissão do dono do McDonald's, né, é corretor de imóveis. O dono do McDonald's é corretor de imóveis, ele detém as maiores e mais valorizadas esquinas do mundo. Então, não é pouca coisa ser corretor de imóveis. Corretor de imóveis é perseverança, é acreditar, é ter fé, é ter preparo técnico, é ser uma pessoa íntegra, é ser uma pessoa transparente. Não se pode imaginar que vai ser corretor de imóveis de qualquer maneira. Então, esse vídeo é para isso. Esse vídeo é para chamar você para essa profissão e dizer para você que a gente tem muita coisa para dar. E a gente está começando agora um trabalho, que esse trabalho pretende ser consistente, coerente, né, e longo. Tá? Então, corretor, qualquer dúvida que você tenha, esse vídeo, repetindo, ele tem a intenção mais de falar da profissão, né, porque depois a gente vai falar especificamente sobre questões de documentação, questões de sinal, a negociação, o que é um ofício de notas, o que é um registro de imóveis, essas diferenças. Quando você pega uma certidão de ônus reais, o que você tem que olhar nessa certidão de ônus reais, o que pode estar por trás, questões de fraude e outras coisas mais. Então eu tô encerrando por aqui, tá? E peço que você me siga, peço que você me acompanhe, porque como já disse no outro vídeo, vem coisa boa aí. Um forte abraço, corretor.